Pronto. Deu, né? Todo mundo está vendo? Tô, tá ótimo. Então tá. Então hoje a gente vai falar sobre a concepção correta da Bíblia, que é o objeto da hermenêutica sagrada, né? Como a gente falou na semana passada e tem falado, a gente pratica hermenêutica em todos os momentos. Agora estamos praticando hermenêutica. Eu estou falando uma série de coisas e vocês estão interpretando isso que eu estou falando. Vocês podem achar fácil, podem achar difícil, se eu usar um vocabulário mais complicado, ou se eu usar um vocabulário mais simples, é, vocês vão ter que interpretar para entender o que eu estou falando. Isso é hermenêutica, tá? E quando a gente define hermenêutica sagrada, a gente está se dirigindo mesmo à interpretação da palavra de Deus. Por isso, hermenêutica sagrada, hermenêutica bíblica. Embora, como o Júlio já comentou, não sei se foi na semana passada ou na outra, hermenêutica acabou ficando um termo mais ligado à hermenêutica bíblica mesmo. Mas aqui a gente vai falar de hermenêutica bíblica, não vamos falar de outras interpretações, de outras visões, tá bom? Só da Bíblia mesmo. Ah, opa, acho que é aqui. A, a bibliografia de hoje, ela está baseada nos dois livros daqueles três que a gente indicou, né, do Luiz Berkoff, Princípios de Interpretação Bíblica, o capítulo 4, do Walter Kaiser, Introdução à Hermenêutica, capítulo 2, e eu dei umas pesquisadas em outras coisas, rápidas, mas que foram muito legais. Esse livro, deixa eu mostrar, peraí. Esse livro aqui, do Nicodemos, A Bíblia e os seus intérpretes, é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Ele logo vai estar na estante, é um desses que a gente está esperando chegar. Vale a pena, ele é muito 10, é Augusto Nicodemos. Lembra do que o Júlio falou a semana passada sobre esqueci a palavra agora, deixa eu olhar aqui no índice, que está tudo aqui. Os distanciamentos da leitura, distanciamento temporal, distanciamento autoral, linguístico, que envolve vocabulário. O Nicodemos tem um capítulo inteiro falando desses distanciamentos. Esse livro vale a pena, pessoal. É muito, muito, muito 10. É daqueles assim que a gente guarda na estante com alegria aumentada, né? Esse aqui, do Marcos Botelho, ele é bem novo, ele é 2023, também vai ter na estante. Esses livros todos estão para chegar. É um livro mais, assim... O Marcos Botelho é um teólogo muito sério, mas ele tem um vocabulário bem contemporâneo, ele é amigo do Rodrigo Bibo, para alguns que já conhecem, do Bibo Talk. Ele é legal, pode ler sem medo também, pelo menos até onde eu li agora, não tem... Ele é bem calvinista, não tem nenhum problema, tá? E o Michael Bird, tá? Que chama Toda a Escritura é. O Michael Bird, ele é um teólogo anglicano, mas é muito sério também, é da linha do Alistair McGrath. Então, tem coisas muito interessantes aqui, tá? E é um livro inteirinho falando sobre a inspiração da Bíblia. Então, vale a pena, tá bom? Esse eu não li inteiro também, porque nem tive condições. Mas são livros bem legais, que valem a pena. Se você achar numa dessas ofertas que aparecem na internet, né? Esses três têm tanto físico quanto Kindle, então vai na sua preferência, tá bom? Quando a gente fala de hermenêutica sagrada, opa, voltou, não era isso que eu queria, é para cá. A gente delimita bem que o nosso assunto de estudo é a palavra de Deus, tá? Nós não vamos interpretar outros escritos, embora haja outros escritos importantes, escritos que podem até nos dar orientações históricas, geográficas, mas todo o nosso foco
vai ser na Bíblia mesmo, né? Na palavra de Deus, aquilo que a gente tem chamado de palavra de Deus, né? E há vários aspectos a serem considerados quando a gente fala de hermenêutica bíblica, hermenêutica sagrada. Hoje a gente vai se dedicar a um só, tá? Ali no Berkoff você vai ver outros que a gente vai falar semana que vem. Você pode até ler o capítulo, que vai ser legal, mas hoje a gente vai se deter em um só, que é a inspiração da Bíblia. Tá? A Bíblia é divinamente inspirada. E isso é uma coisa que a gente fala, meio jargão já evangélico, né? A gente fala como falar, foi uma bênção, né? Vou orar e Deus vai escutar, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Viram certos jargões, né? Eu peço desculpa, gente, mas eu tenho uma rinite que não me abandona. Então, quando começo a falar, o nariz começa a escorrer, aí eu tenho que, de vez em quando, assoprar, tá? Mas inspiração da Bíblia também acaba virando um jargão muitas vezes, né? A gente fala, mas não pensa muito bem o que é que a gente está falando. E a gente tem que levar muito a sério, porque esse é o princípio fundamental da gente estudar a Bíblia. Se a gente não encarar a Bíblia como um livro diferente, um livro que realmente foi dado pelo Senhor, um livro que realmente foi inspirado palavra por palavra, não há razão para a gente gastar tanto tempo estudando esse livro. Se a gente não considerar ele plenamente inspirado, e quando eu falo plenamente, é totalmente, não é só uma parte, não é só um dos testamentos, não é só alguns livros, alguns trechos, aqueles que nos agradam, não, é tudo. A gente tem que considerar tudo, tudo plenamente inspirado, totalmente inspirado pelo Senhor. É por isso que a gente está estudando, né? Tanto isso é importante que o primeiro artigo do primeiro capítulo da nossa confissão de fé fala sobre isso, que Deus se revelou. Ah lá, eu vou ler bem rápido, tá? Ainda que a luz da natureza e as obras da providência e da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, o primeiro artigo da nossa confissão de fé, aquilo que orienta nossa crença, nossa doutrina, já afirma isso, que a palavra de Deus é inspirada, que a Bíblia é inspirada, que Deus colocou todas as coisas aí para a gente ver, mas não considerou suficiente, então revelou-se a homens de maneiras diferentes, em tempos diferentes, depois fez escrever sua revelação, de maneira que tudo fosse registrado, tá? Se não aceitarmos a revelação plena da orientação de Deus para nós na Bíblia, se elegermos partes ou livros, não haverá por que estudar, né? Quem diz isso é o Berkoff, tá? Não há por que a gente estudar. Aí a gente vai agora cuidar da palavra inspiração. Quando a gente pensa na palavra inspiração, o que que vem na nossa mente? Inspiração. Nada? Ninguém Que que fala nada? que o Espírito Santo vem nos ajudar, porque inspirada, a pessoa que escreveu tem que ser inspirada pelo Espírito Santo, senão não é possível, né? A Bíblia é um livro divino, né? Totalmente. Então, se você fala inspirada, é inspirada por Deus, não tem outra. Essa que é a inspiração que me vem à cabeça da Bíblia.
Homens preparados, inspirados por Deus, né? Tá, tem um versículo que fala exatamente Próximo isso. slide vai falar isso. É, Quando a gente pensa em inspiração, desvinculando dessa questão da Bíblia, o que que vem na sua cabeça? Fisiologicamente, é botar ar para dentro, Ar para dentro, né? não é? Fisiologicamente é isso. E Uma quem está dádiva fazendo... divina. Oi? Uma dádiva divina. Ah, não, então, quando você está pensando em inspiração vinculada à Bíblia, mas quando você pensa fisiologicamente, é isso, né? E diz aquela que está estudando música no JMC, então ela vai ficar falando isso muitas vezes. Mas inspiração, a gente vem na nossa mente isso, né? Eu estou inspirando. Está entrando ar. A gente que trabalhou com coro, que canta no coro, tá, faz isso muito, né? Gente, vamos inspirar. Inspira pelo nariz, solta pela boca, é exercício, né? Mas sabe que a palavra inspiração, a raiz latina de inspiração não é nada para dentro. A raiz latina de inspiração significa bafo, bafo de onça. No caso de Deus, não é bafo de onça, né? Mas é bafo, é hálito. Então, na verdade, quando fala que a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia foi soprada por Deus para aqueles homens que ele usou para escreverem sua palavra, né? Não foi uma coisa que foi soprada sobre eles. O Senhor mesmo jogou sobre eles sua ideia, suas palavras, e a gente vai ver isso no decorrer da aula, né? É o hálito de Deus sobre aquelas pessoas, tá? Então, a definição que a gente lê no Berkoff, lá na página 34, é essa aqui. Agora voltada para a inspiração da Bíblia, tá? Inspiração é a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os escritores sagrados, em virtude da qual seus escritos receberam autenticidade divina e constituem uma regra infalível e suficiente de fé e prática. Então, pensando na hermenêutica bíblica, pensando na hermenêutica sagrada, pensando na Bíblia como palavra de Deus, essa é a definição de inspiração, uma influência que o próprio Espírito exerceu sobre aqueles homens escolhidos para serem os escritores da Bíblia. Tá? Tudo bem até aqui? A própria Bíblia nos fala isso, a gente não precisa do Berkoff para nos dizer isso, né? A própria Bíblia nos fala, o versículo que a Dulce mencionou, que é um versículo básico da inspiração da palavra de Deus. Você, se não decorou ainda, decore, porque ele é fundamental para a nossa doutrina, né? É uma doutrina de achar que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, é uma base para isso. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, santos porque separados, né? Não eram perfeitos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse versículo é fundamental, a própria Bíblia atestando que as suas palavras são divinamente inspiradas. Não foram palavras escolhidas à toa, não foram palavras colocadas de qualquer maneira, não foram fatos escolhidos à toa, mesmo os homens escolhidos para registrarem a palavra de Deus não foram à toa, foram todos escolhidos, separados, para falarem da palavra de Deus. Tá? A inspiração divina não se restringe somente à escolha das palavras, porque quando a gente pensa na Bíblia inspirada por Deus, talvez a gente pense só na palavra, né? Ah, ele escolheu usar a palavra unigênito lá em João 3,16. Ah, ele escolheu usar tal e tal palavra. Mas a inspiração não se reduz a só escolha de palavras. Tudo foi inspirado, tá? Os fatos a serem registrados, quais ser, quais não ser, porque a Bíblia não registra tudo o que aconteceu. A Bíblia registra aquilo que Deus mandou que eles registrassem. Então, o que seria registrado, como seria registrado, a escolha das palavras, é claro, as ideias, os ensinamentos, os princípios, tudo isso foi inspirado. Por isso, a gente pensa numa inspiração que a gente chama de plena, é total. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no final da aula, mas desde já tem
nomenclatura na sua cabeça, né? Inspiração plena, é inspiração completa. Tudo na palavra de Deus foi inspirado. Todas as coisas, né? Desde o início da ideia até terminar lá o manuscrito, tudo isso foi inspirado. Foi todo um processo, elaboração de ideias, construção de frases, a escolha do... O Júlio comentou sobre idiomas diferentes que a gente tem na palavra, na Bíblia, né? Então, hebraico, hebraico antigo, aramaico, depois o grego, tudo a razão, porque foi escrito nessas línguas. Não foi à toa, não foi porque era a língua do momento. Tudo teve uma razão de Deus para estar ali. Nada foi feito sem um propósito, tá? Há muitos teóricos que não aceitam essa doutrina, né, da inspiração plena. E eles têm muitos argumentos. Mas alguns, eles acham que, os mais modernistas, vamos dizer assim, eles acham que essa ideia da inspiração plena é a ideia de teólogos fundamentalistas para fundamentar seus conceitos, já preconceitos, né? E eles descartam muitas coisas da palavra de Deus. A gente tem no nosso meio, infelizmente, aqui em São Paulo, igrejas que se dizem irmãs, que falam que Jonas é uma fábula, que a criação, como a gente vê em Gênesis, é uma metáfora, que os milagres de Jesus, todos eles têm fundamentos científicos e sociológicos para acontecerem. Então, infelizmente, a gente tem aqui perto de nós, aqui em São Paulo mesmo, bem perto, teólogos até de nome que estão começando a descartar, né? Ou já descartaram totalmente essa inspiração total da Bíblia. E a gente tem que ter opiniões bem firmes a esse respeito, porque essas teorias vão chegar para nós. Se não chegaram ainda, e a gente louva a Deus pela nossa igreja, pela firmeza na palavra da nossa igreja, da nossa liderança, mas isso vai chegar. E a gente tem que estar pronto para responder, com mansidão, como diz Pedro, mas pronto para responder. Porque há muita gente hoje protestante, se diz evangélica, se diz presbiteriana e tem esse pensamento, tá? Vamos ver, então, o que a Bíblia fala sobre a inspiração, né? A inspiração, ela começou já na transmissão oral. E aí a gente tem muito salientado no Antigo Testamento a função do profeta. Quando a gente fala de profeta hoje, muitas vezes na nossa mente vem aquele que prediz o futuro, né? Há muitas distorções dessa palavra profeta. Mas profeta, a função de profeta no Antigo Testamento era a pessoa que portava a palavra de Deus. E hoje em dia, nós temos isso. Cada vez que o pastor Paulo sobe no púlpito e prega, ele está sendo um profeta. Ele está portando a palavra de Deus. Ele está transmitindo a palavra de Deus. Não só o pastor Paulo, mas outros que têm ocupado o púlpito, né? Cada vez que alguém está ali falando a palavra de Deus, pode ser considerado um profeta, porque ele está portando, ele está comunicando, ele está compartilhando a palavra de Deus. E no Antigo Testamento, essa função era muito bem definida. A gente tem livros, que são os livros proféticos, né? Tem lá os profetas maiores, tem os profetas menores. Quem está acompanhando aquela leitura bíblica antiga que o pastor Paulo sugeriu, que a gente lê a Bíblia inteira em 2 anos e pouco, está lendo agora Ezequiel. E aí são textos assim, Deus se revelando a Ezequiel e ele levando ao povo. Tem essa conotação de predição de futuro que ficou até hoje, porque eles falavam de coisas que não tinham acontecido. E eles falavam para Israel coisas que iriam acontecer para Israel, porque Israel estava desobedecendo o Senhor. Mas o forte da função de profeta não era predizer o futuro, era ser o portador da palavra de Deus.
Então, a função de profeta já dava àquele homem que estava revestido dessa função, dessa incumbência de falar a palavra de Deus, já dava a ele uma autoridade. Tanto que a gente vê lá os reis chamando, teve o rei que chamou Jeremias, né? E aí não queria ouvir o que Jeremias falava. Tem o Acabe, que chamou o Micaías, e que aí falou que Micaías nunca profetizava nada a favor do Acabe. Então, tem várias histórias que a gente lê no Antigo Testamento falando dos profetas, como eles eram homens investidos de autoridade para falar a palavra de Deus. E as pessoas temiam, elas sabiam que aqueles homens estavam falando o recado de Deus. Mesmo porque, no Antigo Testamento, as pessoas não eram habitação do Espírito Santo como hoje nós somos. Então, o Espírito Santo habitava temporariamente homens que eram os portadores da palavra de Deus. Não havia Bíblia, só havia algumas coisas registradas, o Torá, né, o Pentateuco, os livros de Moisés, algumas coisas. Então, era necessário que houvesse essa revelação oral, era necessário que houvesse essa transmissão da palavra de Deus de maneira oral. E cada uma dessas palavras era inspirada, tanto que depois foram registradas e fazem parte da Bíblia, né? As fórmulas proféticas atestavam ainda mais a veracidade desses homens, porque eles começavam sempre assim: disse o Senhor, então disse o Senhor, ou então o escritor do livro do profeta, veio a palavra do Senhor a Ezequiel no ano tal. Era como um selo, como um carimbo. Olha, foi a palavra do Senhor que veio. Eu não estou falando da minha cabeça, não estou falando do que eu acho, do que eu estou vendo, mas o próprio Senhor me autorizou a falar, né? Então, a gente vê muito isso nos profetas. A gente vê isso em Jeremias. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 11:22. Jeremias 10:1. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Amós 7:7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e assim me mostrou, tinha um prumo na mão. Então, atesta, comprova que é o Senhor que está mandando aquela mensagem através da boca daquele profeta. Deus não estava aparecendo para o povo como uma aparição, mas ele estava usando a voz do profeta, a boca do profeta, para transmitir sua mensagem. Então, as mensagens orais eram todas inspiradas, né? Muitas vezes, nos textos proféticos, a gente vê mudança da pessoa do discurso. O profeta começa falando do Senhor, ele, o Senhor. E no meio da sua mensagem, porque eu farei isso a esta nação, porque eu darei isto a este povo. Há uma mudança de pessoa do discurso. Deixa de ser o próprio profeta e passa a ser o próprio Deus. Isso a gente acha em muitos trechos. Eu vou mencionar aqui só alguns, porque tem muitos, tá? E eu vou mencionar só, acho que 2 aqui, para não ficar muito extenso. Jeremias 16, 19-21. Então, Jeremias começa falando do Senhor, né? Ele, Jeremias, é a primeira pessoa. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em quem não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Aí continua. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer, e minha força e meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. No meio da frase, Jeremias está falando do Senhor, e de repente é o próprio Senhor que está falando. Amós 5,14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos,
e estará convosco, como dizeis. Aí, em seguida, vem, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Então, a mudança na pessoa do discurso, indicando que é o próprio Senhor que está falando. Começa pelo próprio profeta e aí muda para Deus. Isso tudo no Antigo Testamento, né? Mas quando a gente fala do Novo Testamento, a gente tem uma situação ainda mais estabelecida, porque o Senhor, o próprio Jesus, prometeu deixar o Espírito Santo, né? Olha lá, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma palavra oral inspirada. O próprio Espírito Santo inspirando os discípulos. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É Paulo escrevendo, né? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, Paulo notificando, olha, o que vocês ouviram não era nada do que estava escrito, o que vocês ouviram era a palavra de Deus. Então, inspiração da palavra oral. Né? Tudo bem, pessoal? Débora, Oi. deixa eu perguntar, você citou primeiro João, qual o capítulo? Não é 1 João, é Evangelho. João 14, João 26. 14, 14, 26. e o do Paulo? 1 Tessalonicenses 2, 13. Tá, que eu não consegui pegar, obrigada. Isso tudo é palavra oral, né? A inspiração da transmissão oral. E da parte escrita, né? Se Deus se preocupou tanto com a palavra oral, muito mais com a palavra escrita. Né? Na palavra de Deus, né, no Novo Testamento, principalmente, a gente tem essas duas expressões gregas, né? É no Novo Testamento que a gente tem. Uma é sigraf, que é essa primeira, sigraf. Estou falando com a pronúncia que eu vi lá no tradutor do Google, tá? Se está errado, se tem algum grego aqui, ou pastor, se você fala grego, aí você me corrige, tá? Mas eu ouvi a pronúncia lá para falar direito. O sigraf ou o quegrafés, que é esse segundo aqui. Significam escritura e escrituras. Às vezes que a gente vê essas expressões no Novo Testamento, 90% delas vêm dessas duas expressões, né? Às vezes são outras expressões traduzidas por escritura e escrituras. Mas o que é importante a gente saber? Essas expressões, elas eram quase que uma repetição do assim disse o Senhor. Está traduzido escrituras, a gente lê escrituras, mas a palavra escrituras no Novo Testamento tinha o peso da fórmula profética do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Então, a gente vê muitas vezes no Novo Testamento se referir a esse termo, né? A gente vai ler aqui algumas passagens. E é muito mais forte do que a gente só ler escrituras. Tem uma força de significado muito mais potente do que simplesmente escrituras. Assim diz o Senhor, olha, pode confiar, isso aqui foi dito por Deus, tá? Olha lá em Romanos 9, 17. Porque a escritura, sigrafe, diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, é palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus diz a Faraó. É assim que a gente tem que enfatizar, né? Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, em todas que grafés. Esse é o próprio Senhor Jesus.
explicando o que Deus falou. Tá? É forte essa expressão. Pode marcar na sua Bíblia. Essa escritura aí não é simplesmente uma escritura, tá? É uma coisa escrita. É a palavra de Deus. Tá? Então, equivalia a dizer Deus disse. Tá bom? Gente, estou indo muito depressa? Estou falando demais? Porque eu perdi a minha hora aqui. Tá ótimo, Débora. Então, Tá bom, só quero que você repita de novo. Romanos 9. repito. Romanos 9,17 é o E o outro. sigraf. É, E o Lucas 24:27 é o quegrafés. obrigada. Débora, até queria, nessa pausa, ressaltar a importância do que você acabou de falar e quanto isso muda as coisas assim de uma forma determinante. Se você estudar um pouquinho sobre a seita atual do Caio Fábio de Araújo, que é Caminho da Graça, eles não reconhecem isso aí que você está falando, né? Eles veem a Bíblia, os escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, apenas como escritos e não como palavra de Deus. Para eles, a única coisa que eles reconhecem como palavra de Deus é o que Jesus falou, literalmente, né? Enfim, então o que você colocou aí tem um peso enorme para a definição como a gente vê palavra de Deus, inclusive Antigo e Novo Testamento, né? Bem colocado. O que eles esquecem é que Jesus mencionou o Antigo Testamento quase que o tempo todo. Então, se Jesus, se só as palavras de Jesus são inspiradas, então o Antigo Testamento quase todo é, porque Jesus repetia as escrituras, né? É complicado, né, pastor? Mas tu falando, está pertinho de nós, está do nosso lado aí, a gente tem que estar atento, porque está cada vez pior, né? Há muitas citações, que é o que eu acabei de falar, né? Do Antigo Testamento no Novo Testamento. Muitas, muitas citações. O próprio Jesus falou inúmeras vezes, em várias passagens, ele tá repetindo profetas, ele está repetindo salmos. Aí existe um trecho em Hebreus, lá dos Hebreus 1, de 5 a 13. Tá? Hebreus 1, de 5 a 13. Só nesses versículos há 7 citações do Antigo Testamento. Só nesse trechinho aí, de 13 versículos. Há 7 citações do Antigo Testamento. O autor aos Hebreus usou 7 citações. Por quê? Porque ele estava escrevendo para os hebreus, para pessoas que conheciam essas passagens. Hoje a gente precisa anotar de onde vem, precisa ter aquelas notas de rodapé, falando que isso aqui está em tal coisa, tal coisa. Mas para os judeus daquela época, eles conheciam as escrituras, né, que eles tinham, que era o Antigo Testamento. E como eles conheciam, esse trecho fez todo sentido para eles. Olha o que diz lá. Hebreus fala assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Isso é citação do Salmo 2:7. Eu pus aqui em amarelo, não estou enxergando. Proclamarei o decreto dos que o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí, continuando Hebreus, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, isso é citação de 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E por aí vai. Né? Então, há muitas, muitas citações do Antigo Testamento no Novo. O próprio Senhor Jesus utilizou inúmeras vezes citações do que eles tinham de palavra de Deus registrada. Eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Velho. Mas muitas vezes. Né? Então, isso prova a inspiração não só lá no Antigo Testamento, a inspiração da palavra escrita lá atrás, como no momento em que ela foi citada também ali no Novo Testamento, né? Aí a gente tem um outro trecho, um outro versículo, que também é básico, junto com 1 Pedro 1:21, é básico para a gente Débora, defender. Oi, só uma curiosidade. oi, quem está falando ficou mudo.
Para a Gláucia, Ou é a Gláucia, desculpa. Fala, Sem Gláucia. querer, eu desliguei. Naquela época, quando Jesus citava, né, e os apóstolos também, é que o Novo Testamento estava sendo, na verdade, estava acontecendo, né? Estava sendo Sim, inspirado naquele momento. Então, o que eles tinham de conhecimento era o antigo, não é sim. isso? Era onde eles se baseavam para confirmar as profecias que já estavam sendo cumpridas, as profecias messiânicas, Exato, daquela, né? Então, eles, né? na verdade, estava sendo escrito, né? Estava sendo Estava sendo escrito, não, escrito. estava sendo É, inspirado estava o sendo, Novo Testamento. os fatos estavam acontecendo e o Novo Testamento estava sendo escrito, né? Com a Exato, inspiração plena de Deus sobre aqueles homens que ele usou para escrever o Novo Testamento, que são menos em número do que os do Antigo, porque o Novo Testamento também é menor em número de livros, né? Mas sim, a inspiração, ela é total o tempo todo. É isso que a gente tem que ter no nosso coração, muito firmado. E se a gente sair dessa aula de hoje com isso no coração, eu já estou feliz, atingi o meu objetivo, que é a sim, gente ter certeza absoluta da inspiração total, total da palavra de Deus para nós. Por isso que ela pode ser a nossa regra de fé e prática, porque ela é infalível, porque ela é a palavra do Senhor. Não há nada mais perfeito do que a palavra do Senhor, né? 2 Timóteo 3,16, o que diz lá? Vocês não sabem esse? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Paulo aqui, ele está elogiando Timóteo, que foi criado aonde? Nas Sagradas Escrituras, né? Na SIGRAF, né? Ele foi criado ali, pela mãe e pela avó. E que toda essa SIGRAF, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação e justiça. Então, 1 Pedro 1,21, 2 Timóteo 3,16, grifa aí na sua Bíblia, escreve, põe na porta da geladeira, põe no para-brisa do carro, para você não esquecer. Esses versículos são importantes para a gente guardar na nossa mente, né? O próximo que eu vou falar é o 2 Pedro 1, trecho maior, de 19 a 21, mas realmente ele fala assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, da Sigrafe, provém de particular elucidação, ou seja, de alguém que pensou sozinho alguma coisa, né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. São dois versículos básicos que a gente tem que guardar, né? Pedro aqui está afirmando que tudo que foi escrito, que foi explicado, não vem de fábulas, não vem de imaginações, mas vem realmente da inspiração do Senhor. O recado especial de Deus para cada um deles ali, tá? E aí a gente tem um trecho maior, em 1 Coríntios 2, 6 a 13, que eu vou ler o final, tá? Porque para não ficar muito comprido. Mas o trecho todo vai falar desse assunto. Ora, esse é Paulo escrevendo para os Coríntios, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, Paulo atestando que as palavras vêm de Deus, através do Espírito, né? A sabedoria vem de Deus, tudo que é ensinado para eles, né, para pregarem, é ensinado por Deus. Tudo bem?
Tudo, Débora, eu só queria também que a gente lembrar, né, o quanto a reforma foi importante para a gente reconhecer tudo isso aqui. Lutero falava que ele só mudaria de ideia se fosse convencido pelas Escrituras, Pelas né? escrituras, né? Então, a fé E, é, reformada, e a humanidade, né, ficou afastada das escrituras muito tempo. A exatamente. volta a buscar, né, a busca nas escrituras, a aprender, veio com a reforma, né? Não havia interesse em ensinar. Então, era uma das brigas, né? Porque a Igreja Católica não queria a reforma, porque a reforma previa que a Bíblia fosse levada no vernáculo, na língua que cada um falasse, né? É a história também dos grandes tradutores, né? Meu Deus, como foram perseguidos. Quando a gente ouve, lê as biografias, tem todas na biblioteca, tá? Quando você lê sobre eles, nossa, deram sua vida mesmo para que a palavra de Deus fosse propagada, fosse traduzida com seriedade, num vocabulário que as pessoas normais pudessem entender. Então, sabe que eu não sei qual deles falava, mas que o objetivo dele era que até o tocador do arado pudesse ler a palavra de Deus. Não sei se foi o Tyndale que falou Não isso. me lembro, não me lembro. Não me lembro, mas que todos, até o tocador de arado, ou seja, a pessoa menos letrada da população, pudesse ter acesso às escrituras, porque são inspiradas, porque são maravilhosas. Essa é a razão, isso não está na aula agora, eu estou falando só. Essa é a razão porque elas duram até hoje. Que escrito ia ficar tanto tempo e pertinente, né? Há trechos da Bíblia que você lê, você fala, meu Deus, isso está acontecendo hoje. E foram escritos há quantos milhares de anos atrás. Mas é porque é a palavra de Deus, é porque é o Senhor mandando seu recado, é porque é o Senhor falando aos nossos corações. E, e é maravilhoso, né? Eu fiquei muito emocionada estudando essa aula, porque eu lembrei muito do meu pai e dessas coisas, né? Uhum. Deixa a gente muito animada. É verdade. Tudo bem? Tudo Bem, bem. E ela se maravilhoso. renova todas as manhãs, né? Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor estão ali renovadas, né? E Verdade. para quem, como eu, faz devocional logo cedo, porque é o meu horário, é logo cedo, né? É uma coisa assim maravilhosa, né? Você lê a palavra de Deus logo cedo e já se sentir animada, né, para o dia. De vez em quando é uma chapuletada também, mas faz parte, né? Porque a palavra de Deus é útil para instruir justiça, né? Então, vamos lá. A inspiração se estende às palavras usadas, né? Inspiração verbal ou inspiração plena, que é uma coisa que a gente eu falei no comecinho da aula, eu falei que a gente ia voltar, né? E a gente tem que entender que Deus deu todas as condições para aquelas pessoas propagarem a palavra de Deus ou escreverem a palavra de Deus, né? Então, ele inspirou a escolha das palavras, ele inspirou o assunto, ele praticamente ditou, embora os escritores não tenham sido meros copistas, a gente vai ver isso logo agora. Mas o Senhor deu tudo, tudo que eles precisavam para que toda a palavra fosse dele, todo o recado fosse dele. Esses homens não tiveram nenhuma ideia inserida ali que não fosse do Senhor. Tudo veio do Senhor, né? A gente vê isso lá em 1 Coríntios 2,13, que a gente acabou de ler, que todas as palavras foram dadas pelo Espírito. E a gente tem um trecho de Jeremias 1,9, que ele é muito explícito, que ele fala assim, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, a mensagem direta de Deus ali naquela boca, tocou na boca do Jeremias, né? Tocou ali. Gente, que experiência, né? Já pensou? Você está lá fazendo seu devocional e Deus toca na sua boca e fala, agora minhas palavras estão na sua boca, hein? Mas Jeremias teve essa experiência, né? E está registrado lá, tá? João 10:33 também vai falar assim,
um versículo que conta uma situação que Jesus estava vivendo, né? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos. Eles queriam apedrejar Jesus. E sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E aí, quando Jesus foi responder, né, ele usou Salmo 82:6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Esse é um trecho que chama os juízes de Israel de deuses. E Jesus usou esse trecho na sua defesa, ali em João 10. Tá? Então, a inspiração é total. É a inspiração da palavra, da ideia, do contexto, de tudo ali, né? Mas a gente tem que entender que os autores, eles eram humanos. Nenhum autor da Bíblia, nenhum escritor, era um homem com superpoderes, era... Jesus não escreveu nenhum evangelho, né? Ele escreveu na areia e aquilo foi levado pela água, né? E a gente não tem nada que Jesus tenha escrito. Mas os homens que Deus usou para escreverem a Bíblia, eles eram humanos. Mas eles pesquisavam seus assuntos, né? A gente tem em várias referências fontes onde aqueles escritores iam buscar. Quando a gente lê Lucas, o começo do Evangelho de Lucas, Lucas não foi um discípulo que conviveu com Jesus. Ele escreveu seu Evangelho a partir de relatos que ele foi escutando. E ele deixa isso bem claro logo no começo do Evangelho dele, né? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então, Lucas, o que ele narra ali no Evangelho, ele não presenciou, ele foi procurar, né? Tem um livro na biblioteca, eu sou chata, né? Mas eu puxo a sardinha para a biblioteca sempre, que chama Médico de Homens e de Almas. Ele foi escrito pela Taylor Caldwell, que não era uma escritora evangélica, ela era cristã, mas católica. Tanto que o final do livro não é assim tão legal. Mas o livro inteiro, ela discorre sobre Lucas, a maneira como Lucas foi angariando informações, como ele ficou primeiro tocado, claro que é um romance, né? Como ele ficou tocado pela história de Jesus e como resolveu ir atrás e foi pesquisando, pesquisando e pesquisando, até que ele escreveu o Evangelho. No final, não é legal, a gente tira o último capítulo, que não faz a mínima falta. Mas Lucas, ele teve fontes de informação, mas ele foi inspirado a escrever o seu Evangelho. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, né? As pessoas que viam o homem como um ser perfeito. Então, Lucas escreveu voltado para esse público. Quando a gente lê lá em Crônicas e os livros dos reis, eles citam os livros dos Atos de Salomão, porque as coisas eram registradas. Não está tudo na Bíblia, nem todos os escritos eram inspirados, mas havia os registros históricos, havia o registro dos reis, dos feitos dos reis, as coisas que os reis ganhavam, que construíam, as batalhas, tudo isso estava registrado. E então, o escritor que escreveu Primeiro e Segundo Reis, que escreveu Primeiro e Segundo Crônicas, ele tinha fontes de referência onde buscar informações, tá? Então, havia pesquisa. Mas, em nenhum momento, eles fizeram isso simplesmente da cabeça deles. Eles foram inspirados por Deus a procurarem essas informações e colocarem nos escritos que eles desenvolveram.
Muitos dos escritos expressam experiências do próprio escritor. Gente, quando a gente lê Salmos, a gente vê ali Davi se derramando. Foi inspirado por Deus. Deus permitiu a experiência para que ele tivesse uma sensibilidade diferente com aquela situação. Então, muitos dos escritores viveram, os profetas viveram exílio, os profetas viveram os castigos. Quando você lamenta lá com Jeremias, né, que é Lamentações mesmo, ele estava vivendo aquelas coisas, ele estava escrevendo coisas que ele tinha experiência. Deus colocou no coração de Jeremias, Deus orientou a escrita disso tudo, o registro disso tudo, mas não eram coisas do nada, fantasias que vinham, né? Um anjo de noite vinha e sussurrava. Não, eram coisas que eles estavam vivendo ali e com a orientação de Deus, eles iam registrando, tá? Muitos escritos na Bíblia têm caráter ocasional. Você vê isso nas cartas de Paulo. Paulo escrevia cartas para as igrejas. Olha a carta aos Coríntios, a primeira carta que a gente está estudando com o pastor. Ainda está, né, pastor, que eu faltei? Ainda está. Situações que estavam acontecendo ali, naqueles dias, lá na igreja de Corinto. Então, Paulo usou isso tudo para ensiná-los e ensinar a nós, porque as situações que eles vivem lá, a gente está vivendo hoje aqui. Então, Deus inspirou Paulo a usar tudo isso para escrever 1 Coríntios. Todas essas situações que a igreja estava vivendo e que precisava de admoestação, que precisava de confronto, que precisava de correção. Então, Deus usou Paulo para mostrar isso para eles e com inspiração para se tornar a palavra de Deus. Tá? Quer falar alguma coisa, pastor? Você está incomodado? Não, está perfeito. E é interessante, né, perceber que naquilo que Paulo tinha, né, a gente vê assim a intenção de Paulo de deixar marcado no texto a autoridade dele apostólica naquilo que ele estava dizendo. E isso fica bem também claro quando ele escreve aos Tessalonicenses, e há um versículo lá em que ele, vamos dizer, elogia os Tessalonicenses pelos Tessalonicenses receberem a palavra de Paulo não como palavra de Paulo, mas sim como palavra de Deus. Então isso é bem importante. Aí a gente tem uma coisa que a gente vai estudar mais no ano que vem, mas que é super interessante, e que atesta que Deus usou homens normais, que ele escolheu, mas eram homens, né? As várias diferenças de estilo. No ano que vem a gente vai estudar isso com mais cuidado, né? Cada estilo, como ler, como interpretar, mas na Bíblia a gente tem muita coisa, a gente tem poesia, a gente tem relatório, a gente tem carta, a gente tem história, a gente tem livro erótico, a gente tem livro de sabedoria, a gente tem livro de profecia apocalíptica. A gente tem muitos estilos na Bíblia. Mas a coisa maravilhosa que a gente vai falar mais a semana que vem é que, independente do estilo, a unidade é a mesma. A Bíblia fala do Senhor Jesus. Em todos os seus livros, ela vai apresentar Jesus de alguma maneira, né? E porque ele é o centro da palavra de Deus, o Senhor Jesus, é a salvação que ele nos outorga. Então, Deus usou as pessoas conforme elas eram aptas para aquilo. Então, um poeta escreveu Salmos, mas um legislador escreveu Romanos. Um historiador escreveu Esdras. E um romântico, que tinha 1000 mulheres, escreveu Cantares de Salomão. Então, o Senhor usou as características próprias de cada um, características que ele mesmo deu, características que ele mesmo construiu na vida desses homens,
para que usassem para que a sua palavra fosse transmitida da melhor maneira possível, fosse transmitida plenamente inspirada por ele, mas usando todos os recursos que ele mesmo deu a cada um desses homens. Tá? Tudo bem, povo? Existem algumas objeções à doutrina da inspiração verbal, tá? E é importante a gente saber que isso não é uma coisa de hoje, tá bom? Isso é uma coisa... Ó, gente, eu passei 14 minutos, mas roubaram 14 minutos de mim também, tá? No início. Essa crítica é antiga, gente. Essa crítica, desde o tempo lá de Jesus, já tinha gente que contestava, tá? Já tinha gente que dizia que a palavra não era inspirada, que só alguma parte era inspirada, né? Teve um que chamava Juliano o Apóstata, olha só que nome legal que ele tinha, né? Bem para provar que ele não acreditava em nada e que ainda pregava tudo errado, né? Então, eles desdenhavam dos milagres, e isso não é novo, tá? Não é de hoje, mas tem muita gente que critica, teólogos até que a gente considerava, criticam, né? Uma das maiores críticas é a crítica dos autógrafos versus manuscritos. O que são autógrafos? Autógrafos são os escritos originalíssimos, tá? Manuscritos já são as cópias, porque foram feitas cópias. Nós não temos hoje nenhum autógrafo assim grande, né, à disposição. Mas temos muitos manuscritos de muitos anos, que vieram vindo, né, manuscritos desde o primeiro século, antes do primeiro século, no caso do Antigo Testamento, porque eram as cópias, né, e os copistas judeus tinham um cuidado extremo, mas eram cópias. E aí foi feito um estudo bem detalhado dessas divergências, porque há palavras escritas diferente, de alguma maneira diferente, né? No hebraico não há pontuação, então aí fica difícil, às vezes, pôr alguma palavra exata como está. Mas o levantamento que foi feito por vários estudiosos é que, assim, não dá nem 1% de diferenças que sejam significativas. Não há diferenças significativas. As diferenças são assim como se eu falasse assim, estou preparando o almoço, e alguém repetisse para mim, estás a preparar o almoço? Dá para entender? É uma comparação meio manca, mas assim, os erros, os enganos que se encontraram, eles não alteram em nada o significado daquele texto. São tios, são jotas, são coisinhas muito pequenas que não alteram em nada. Então, nós podemos ter confiança nas traduções que a gente tem feitas a partir de manuscritos. E aí, com relação à tradução, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com a versão que a gente lê, para ver se não é uma perversão, né? Em vez de ser versão, já é uma perversão. Mas a gente tem sociedades que são confiáveis, né? Por exemplo, eu falei, uma Bíblia lançada pela Mundo Cristão, eu tenho plena confiança, que é uma tradução que foi feita com cuidado. Uma Bíblia lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, também vou ter confiança, porque são sérios, né? Agora, se eu pegar a tradução Novo Mundo, como o Júlio mostrou a semana passada, aí a gente já vai ter muitas distorções ali. Não sei de que manuscritos que eles tiram aquela tradução, mas certamente não são manuscritos que são autenticados, né, por pessoas que a gente considera sérias. A tradução da Bíblia, gente, não é uma coisa que você faz em 3 meses. A tradução da Bíblia é uma coisa que demora anos, né? Voltando a falar no meu pai trabalhou com uma sociedade,
uma sociedade que tem uma versão muito, muito tradicional, a ACF, Almeida Corrigida Fiel. E olha, eles ficaram mais de 10 anos até eles fecharem a tradução, porque foram estudar no hebraico, professores de hebraico, foram estudar no grego, e eu lembro, eles tinham reuniões assim de muita discussão, porque um achava que era uma coisa, outro achava que era outra, e aí eles oravam, iam procurar em originais que eles tinham acesso, e foi um trabalho super demorado, foi o trabalho da vida do meu pai, e de outros, né? Ele não estava sozinho nisso, era uma equipe, é como o Júlio mencionou, é uma equipe, não é um só que faz. Os comentários até podem ser de uma pessoa, mas a tradução não é de uma pessoa, é toda uma equipe, tem todo um grupo, né, um conjunto. E é uma coisa muito séria. Então, quando a gente ouve de missionários que vão para tribos indígenas, para traduzir a Bíblia para eles, né, ou lá na África, naqueles dialetos todos, a gente tem que orar muito por eles, porque a responsabilidade deles é muito grande de estar levando a palavra de Deus ali. E eles têm que ter muita certeza na hora da tradução, né? Conhecer muito o idioma é um trabalho árduo de vida inteira, né? Você não faz isso em 3 meses e aí vem e ganha medalha, né? É um trabalho de vida toda. Ô, Então, Débora, oi. desculpa, eu fico lembrando do trabalho dos escribas no passado de copiar textos bíblicos e toda a reverência, temor e tremor que eles tinham Eles para fazer tinham. esse trabalho. Então, esse mesmo temor e tremor é repassado para o tradutor hoje. Imagine estes homens com toda a reverência à palavra e o medo de errar, né? Porque Errar. você não pode simplesmente errar. A tradução tem que sair perfeita, tem que ser aquilo que Deus disse, tem Fiel. que ser fiel, né? Você não quer trair a Deus, né? O tradutor, em geral, é um traidor, né? Tem uma expressão assim. Então, imagine o medo, né? O temor diante dessa tarefa. São missionários pelos quais a gente não ora tanto, né, pastor? É engraçado, né? Mas o trabalho deles é uma coisa essencial, né? Para que o evangelho chegue ao coração. Então, e aí são inspirados também, né? Na medida que a tradução vem também do Senhor, né? Ô, Débora, Oi, eu ia fazer uma pergunta e pode eu acho fazer. que você quase tocou, acho que o que é a minha dúvida. Em 2004, eu fiz um mestrado lá no Mackenzie de Ciências da Religião. E eu tive aula com Hermsten, e a gente leu muito sobre João Calvino. E eu Uhum. me lembro que tinha um pastor que eu fiquei espantada com a quantidade de material que o João Calvino escreveu, né? Não só as institutas, mas também comentários, e ele escreveu coisa que hoje a gente teria que viver muitos anos assim, talvez umas 2, 3 vidas para poder escrever. Eu imagino naquela época onde não tinha internet, não tinha toda a facilidade que a gente tem hoje para escrever, né, para pesquisar e tudo mais. Você, ou pastor, poderia me afirmar que João Calvino ele foi inspirado por Deus? A gente pode entender que foi uma inspiração divina ali para ele fazer toda essa obra que ele fez no momento em que a igreja estava totalmente carente de alguém que colocasse no eixo ali. Foi uma estratégia de inspiração de Deus para trazer a igreja para o eixo novamente, porque era um momento da reforma e que alguém tinha que reescrever, explicar, fazer comentários e tudo mais para que a igreja voltasse, né, a, a ter um crescimento vertical, porque a igreja tinha saído totalmente do que era o propósito da igreja cristã no início. Vai lá, pastor. Olha, Gláucia, a sua pergunta é muito interessante, né? Até daria, vamos dizer, mais um estudo entrando em Calvino. Eu até acrescentaria o seguinte, assim, é espantoso o que você está falando, na realidade de Calvino, porque ele começou a escrever muito jovem. Ele escreveu as Institutas da religião cristã, escreveu também comentários. E o que mais me chama a atenção é como Calvino poderia escrever
toda uma teologia, como se ele já conhecesse aquela teologia de ponta a ponta e simplesmente passasse para o papel, sem depois incorrer em erros, assim, que ele viesse a se arrepender e falar assim, não, isso eu pensava quando eu tinha 20 e poucos anos, agora que eu tenho Exato. Uma e coisa tal, eu impressionante. faço aqui uma revisão, então, né, fazer uma versão revista e corrigida, mas isso não acontece, é como se ele tivesse de fato recebido, né, de Deus. Então, a sua pergunta é muito pertinente. A gente faz a separação, né? A Bíblia ela é inspirada por Deus como Bíblia, então ela é inerrante, né? Essa é vamos dizer assim, que o trabalho de Calvino seja magistral e nós entendemos que e usamos a expressão iluminação do Espírito Santo, né, para esse trabalho. De fato, a teologia dele é tão bem feita que serve até hoje, né, passados séculos, como um referencial em termos de teologia, é o que a gente segue, a teologia de Calvino, mas não entendemos que ela seja inerrante. É a mesma coisa que, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, que também foi escrita por homens de Deus, um trabalho impressionante, mas que nós não vemos ela como Bíblia, né, propriamente, e nem como inerrante. Inerrante é somente as Escrituras. Então, a gente difere aí, talvez, nesse termo, inspiração e iluminação. Né? Calvino foi muito iluminado por Deus, extraordinariamente, de uma forma espantosa, né, e inimitável. E a outra pergunta que você fez é como escreveram tanto, né? Como que ele escreveu? Desculpa aí, gente. Como é que ele escreveu tanto? Eu acho que a resposta é assim: ele tinha menos coisas distraindo, menos distrações, né, para o dia dele. Ele conseguia se focar mais. Eu acho que a mente daquelas pessoas era uma mente mais focada no trabalho. Eles eram mais produtivos assim para escrever. E Calvino tinha uma excelente formação também, né, humanas e tal. Então é uma soma de coisas. Ok, obrigado, pastor. Só para divertir a gente, uma das grandes bobagens que o Caio Fábio fala, já que o pastor citou Caio Fábio, é que se Calvino fosse vivo, ele mudaria toda a doutrina calvinista. É difícil Que ver isso, bom, hein? que Tadinho. bom que ele sabe, né? Ô, Rosenda, eu não entendi. Ele faria o quê se ele fosse vivo? Ele Reescreveria. reescreveria a doutrina, todo o calvinismo. Ai, É uma meu Deus, tem misericórdia. estupidez, é misericórdia mesmo. Mas então, ó, como o pastor já mencionou o Caio Fábio, né? Há muitos que dizem que a inspiração da Bíblia se refere somente aos ensinos quanto à salvação. Aquilo que não é diretamente ligado à salvação não é inspirado, tá? E tem outros que ainda vão mais além e dizem que só as palavras de Jesus. Mas aí, no só as palavras de Jesus, a gente até já falou, né? Jesus citou muito o Antigo Testamento, então como que ele não seria inspirado, né? Todo o Antigo Testamento tem a inspiração do Senhor. E a gente tem muitos ensinamentos na palavra de Deus que a gente entende mesmo, a gente percebe que são inspirados, a palavra de Deus está dita ali com autoridade, e eles não são só referentes à salvação. Muito porque a Bíblia fala sobre a salvação, de Gênesis a Apocalipse, a salvação está ali declarada, né? Mas não somente isso, tá? Pessoal, hoje era isso. É a primeira parte do capítulo lá do Berkoff, tá? A semana que vem a gente vai terminar. Mas muito da nossa crença, né? Muito da nossa certeza da inspiração da palavra de Deus, ela deve ser baseada na nossa fé, naquilo que o próprio Senhor nos fala. Né? Como o Júlio falou ontem, a própria Bíblia se explica, a própria Bíblia dá os argumentos. Porque se a gente começa a querer fundamentar demais os nossos argumentos, se a gente quer ter uma base científica, não é mais fé. E com relação às coisas de Deus, a fé é fundamental. Então, que a gente, aquilo que estiver além
da nossa compreensão, que a gente não deixe de crer porque está além da nossa compreensão. Com relação à palavra de Deus, né? Não estou falando outros assuntos. Mas que a gente busque na própria palavra o respaldo para a gente ficar cada vez mais firme na nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada. Deus nos abençoe, tá bom?